Amados, como vocês estão? Mais uma semana que se inicia, né? Nesse vídeo aqui hoje eu vou abrir meu coração para vocês, vou abrir algo assim íntimo mesmo, algo que eu acho que poucas pessoas sabem, assim, somente as pessoas que me acompanham assim, me liderando, né? Enfim, sabem dessa história, mas também eu quero no final falar algo assim. E quando eu falo isso sobre o meu testemunho em si, eu também quero que você de alguma maneira, assim, Deus possa falar contigo, sabe? Então vamos lá. Com 5 anos de idade eu aceitei Jesus. Sim, eu aceitei Jesus bem nova, criança, assim. E desde pequena eu me lembro, de quando eu chegava da igreja, assim, da escola bíblica dominical, e eu pegava a Bíblia, sabe? E abria a Bíblia e começava a falar aquilo que eu aprendia na escola bíblica dominical e aquilo que eu aprendia também desenvolvido na leitura bíblica mesmo, de quando eu era criança, enfim. E eu me lembro de brincar, o que pra mim era uma brincadeira quando criança, porque eu ainda não tinha um entendimento do meu propósito, né? Dessa questão do chamado, enfim. Então, pra mim, aquilo era algo prazeroso, sabe? Era algo que eu gostava de fazer. Era algo que eu sentia paixão, assim, por fazer. E eu brincava assim, sabe? Quando criança, de cutinho. E durante aquele período, assim, entre a fase, né? Algumas pessoas começaram a falar comigo sobre isso, sabe? Algumas pessoas, Deus começou a plantar ainda pequena no meu coração essa vontade de pregar o evangelho, essa vontade de falar de Jesus para as outras pessoas. E quando eu cresci um pouco mais e comecei, a ter um entendimento um pouco mais assim, digamos, longe dessa questão de brincadeira de criança, sabe? Aos 12 anos eu aceitei novamente Jesus. E dessa vez eu resolvi fazer um compromisso com Deus, sabe? Eu me lembro de quando eu fiz esse compromisso com Deus, sim, e eu falei que eu queria ser usada para falar de Jesus para as outras pessoas. E eu vou para falar de Jesus para as outras pessoas. E nesse período, assim, eu comecei fazendo pequenos, junto com um grupo de amigas, assim, eu comecei a falar de Jesus, assim, na escola e, enfim, para os meus amigos, assim. E sempre que eu podia, de alguma maneira, eu sempre falava de Jesus para eles. E o tempo foi passando, assim, e chegou num momento que, apesar de eu estar ter isso dentro de mim, eu ainda tinha algumas questões internas dentro de mim que Deus queria tratar para que eu pudesse de não somente ficar simplesmente no superficial, de simplesmente fazer por fazer, mas fazer com um propósito determinado e estabelecido e com um chamado estabelecido também. E, enfim. E aí chegou um momento assim muito doloroso, sabe? Em que
eu ainda não estava preparada, sabe? Eu ainda não estava bem, assim, porque tinha questões dentro de mim que precisavam ser resolvidas. E eu lembro de que enquanto eu fazia isso, Deus foi falando, sabe? Através de outras pessoas que eu seria usada para pregar o evangelho, que eu seria usada como instrumento de Deus, mas eu ainda não entendia isso, sabe? Porque eu ainda estava ferida, eu ainda estava machucada por dentro e apesar de transparecer que não, que estava tudo bem, dentro de mim ainda tinha questões como insegurança, questões como carências dentro de mim, a falta também de não perdoar. Eu ainda tinha que liberar perdão, assim, e tinha muitos pesos que eu carregava, e além de carregar os meus fardos, eu carregava também fardos de outras pessoas à minha volta, sabe? E eu sempre fui muito intensa nos meus sentimentos, intensa nessa questão emocional. E isso às vezes me atrapalhava um pouco, porque por ser muito intensa nessa questão de emoção, chegou um momento em que eu ficava em que os meus sentimentos conflitavam com o Espírito Santo, sabe? Em que eu não conseguia mais entender, eu não conseguia mais viver com um sentido, com uma identidade, enfim. E eu não conseguia mais cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. E nesse período, assim, muitas situações aconteceram na minha vida, né? E, enfim. E Deus começou a trabalhar em mim o perdão, começou a trabalhar em mim essa dependência dele, sabe? De entregar nas mãos dele o controle de todas as coisas. Deus começou a trabalhar em mim todo esse misto de emoções que dentro de mim, por fora eu não transparecia, mas por dentro eu sabia o quanto que eu estava ferida, o quanto que eu estava machucada, o quanto que eu estava alimentando ainda dentro de mim esses sentimentos de abandono, de sentimentos de insegurança, de sentimento de medo, de sentimento voltados a isso. E eu entrei num processo assim em que eu comecei a me sentir muito deprimida, em que eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu só queria ficar dormindo o dia inteiro, eu só queria ficar assim, sabe? Porque eu não queria curar isso, eu não queria tratar isso. E eu sabia que eu precisava tratar isso dentro de mim. Só que ainda assim eu recusava. Quando tudo isso passou, Deus me levou num processo de cura, sabe? E nesse período de cura, Ele começou a tratar em mim essa questão, assim, de depender dele, sabe? De entregar nas mãos dele, permitir que ele lute por mim, que ele cuidasse de mim. E, enfim. E aí, nesse período, Deus começou a me lembrar das promessas que ele tinha feito para mim, das promessas que ele tinha me dado, e além disso, também nesse período vieram, né, algumas outras questões. O Espírito começou a testificar isso, começou a colocar essa vontade dentro de mim. E agora eu quero dizer isso para você que se encontra nessa situação também. Você que se sente sozinho, você que se sente triste, você que se sente
depressivo, você que se sente dessa maneira, sabe? Você que não que tem vivido isso, sabe? Que ainda não consegue viver a plenitude da presença de Deus, não consegue sentir paz no seu coração, não consegue sentir o cuidado de Deus. E às vezes você que também que se esfriou, que por conta dessas circunstâncias da sua vida, eu quero dizer para você que neste momento Deus quer cuidar de você. Você precisa voltar para os braços do Senhor, você precisa dele, sabe? E você precisa ser paciente, sabe? Com você e com Deus. Creia que Deus está operando em sua vida. Creia que Deus, mesmo quando você ainda não consegue compreender porquê de tanto choro, porquê de tanto sofrimento dentro de você, porque você tem que passar por tudo isso, entenda que você precisa passar por tudo isso, precisa passar pelos processos para que Deus te leve a viver a totalidade, sabe? A viver uma identidade. Porque nós precisamos ser moldados. Nós precisamos ser moldados por Deus. Nós precisamos dele. Nós necessitamos dele. Ele pode nos curar. Ele pode tirar de nós qualquer sentimento ruim, qualquer coisa que nas nossas vidas tem sido um fardo dentro de nós, sabe? E nós precisamos ser moldados para que nós venhamos ser transformados e para que nós venhamos ser levados à imagem e semelhança de Cristo, para que nós possamos viver para glorificar o nome de Deus, para que nós venhamos viver com um propósito, sabe? Para que nós venhamos viver assim. Então, não, seja paciente, sabe? Seja paciente. Saiba que Deus está no controle. O local que você está agora é apenas o começo de tudo, do que ainda está por vir, sabe? Então se posicione, sabe? Permita que Deus decida viver. Permita que Deus cure você, permita que Deus transforme você, permita que Deus tire de você aquilo que tem te prendido, sabe? Aquilo que tem te dominado. E para que você depois possa conseguir viver uma identidade, para que você consiga se tornar imagem e semelhança de Cristo e possa viver isso de Deus. E é isso que eu quero falar para você hoje. Tenha paciência, respeite os processos, tome e posicione-se diante dessa situação. Vá para Jesus porque Jesus quer te curar. Jesus pode te curar, mas a decisão é sua. É você que vai decidir se você quer ou não ser curado. Se você quer continuar assim ou se você quer viver diferente. Porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos dele. E é isso. E fica essa mensagem para você. E Deus está no controle. Você não está sozinho. Amém?